Apocalipse capítulo 11, versículo 3, o ponto 3, as duas testemunhas. Estamos tratando das possibilidades de interpretação das duas testemunhas. A primeira possibilidade, que eu considero a mais provável, a mais plausível, é Moisés e Elias, ok? Mas não tem como nós termos certeza. Aquela é uma possibilidade. Eu argumentei com vocês que Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, ouviram de Deus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Ou seja, a lei e os profetas têm que dar ouvido a Jesus, e as duas testemunhas vêm falar de Jesus durante a grande tribulação. Então esses dois homens, eles são testemunhas, tá ok? Vivas de que Jesus esteve aqui na terra. Então é muito significativo o testemunho deles. Essa é uma possibilidade que eu coloquei no ponto anterior. Bom, o que é que nós vamos colocar agora? As duas testemunhas, né, como a possibilidade de serem dois rabinos, tá bom? Que Deus levante esses dois homens nesses dias. Dificilmente seria, como alguns colocam, dois evangélicos que Deus não arrebata, que fica aqui durante a grande tribulação pregando. Eu falo que isso é pouco provável, porque os judeus, eles têm dificuldade de acreditar em um cristão. Por quê? Porque quando falam em cristianismo para eles lembram da história da Igreja Católica. Então, para eles, a Igreja Cristã é uma igreja idólatra e violenta, né? O que não é verdade, com certeza absoluta. Olhando para a história dessa instituição, não tem chance dela ser a verdadeira igreja de Jesus. Nós temos que encontrar a verdadeira igreja de Jesus na história fora da Igreja Católica, e encontramos, né? Existe, sim, nós vamos falar mais sobre isso quando chegarmos na Babilônia Apocalíptica, que é, sem sombra de dúvida, a Igreja Católica. Bom, então as duas testemunhas seriam dois rabinos? É uma possibilidade. Então o comentário diz: uma possibilidade a ser considerada como possível é a conversão a Jesus Cristo de dois rabinos influentes em Israel nestes últimos dias, e que recebam a missão de evangelizar os judeus. A conversão de um rabino, eu coloquei, pode ser dois rabinos ou até dois judeus comuns, né? Dois rabinos, porque é claro que eles são referências na interpretação da Bíblia. Todo homem que é referência na interpretação da Bíblia, ele é considerado um rabino. Um rabino não é como os sacerdotes que têm que ser descendentes de Arão. Não, rabinos são aqueles que são referências na interpretação da Bíblia. Então, devem ser dois rabinos provavelmente influentes, né, para que, ao falarem que mudaram a posição deles de aguardar o Messias e agora acreditam que Jesus Cristo é o Messias, ou seja, Jesus esclarece, ilumina eles, e eles têm então a missão de evangelizar os judeus. Prosseguindo no comentário: dificilmente seriam evangélicos que participassem do arrebatamento, ou mesmo alguns judeus sem expressão entre os rabinos. Então, dificilmente seriam dois evangélicos que não participassem, né, do arrebatamento, ok? Um rabino chamado Rav Shlomo Yehuda, que se traduz por Salomão Judá excelente em conhecimento, tem sido apontado por muitos como o rabino de maior expressão nos dias atuais. Se trata de um homem de 32 anos, que alguns apontam como sendo candidato a falso Messias, ou a anticristo, né? O que é improvável, visto não ser ele descendente de Davi. Bom, esse rabino que eu coloquei aí o nome para vocês, né? O Rav Shlomo Yehuda, ele não se apresenta como descendente de Davi, e é bem provável que o anticristo ele vai se apresentar como descendente de Davi. Então, essa família dos Abravanels, ou de repente outra família que tem essa prática, e eu realmente não tenha conhecimento, né? Pode ter alguma família de judeus que se diga descendente de Davi no meio judaico e que não é noticiado.
né, há cerca de 10, 12 anos, eu vi a notícia de um grupo de pessoas que se diziam herdeiros de Davi e que entraram na justiça judaica solicitando que o monte do templo fosse dado a eles como herança. Porque, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar isso. Por quê? Porque eles dizem, nós somos descendentes de Davi. E Davi, ele é o dono dessa região, era o dono, né? Tá bom? Então, esses descendentes de Davi fizeram essa solicitação na justiça judaica. Bom, até hoje eu nunca vi uma decisão do governo de Israel, nunca vi uma decisão da lei dizendo se eles são realmente herdeiros do monte do templo por serem descendentes de Davi. E também sem confirmação se eles são descendentes de Davi, se são da família Bravanel ou outro, né? A verdade é que os descendentes de Davi, nos dias ainda de Herodes, eles desapareceram. José, ele tinha que viver escondido, porque Herodes, ele começou a matar todos os descendentes de Davi e também até os descendentes dos Macabeus, que chegaram a reinar por um momento, porque Herodes dizia, olha, não pode ficar ninguém aqui que tenha direito ao trono, porque acaba que os judeus fazem aí uma revolução e coloca ele no trono. Então os descendentes de Davi viviam escondidos. Tá bom? Prosseguindo no comentário, esse rabino, tá bom? No YouTube encontramos vídeos de rabinos conceituados prestando homenagem e reconhecendo ser este um grande conhecedor da Torá. Então, como eu disse, um homem jovem de 32 anos. Vocês podem pesquisar no YouTube, vocês vão encontrar vídeo desse homem que está sendo apontado por alguns judeus como sendo o novo, o Messias, né? O Messias. Ele faz parte de um grupo em Israel que é um grupo pequeno, que são aqueles chamados judeus conservadores, né? Que andam com aquelas franjas, andam com aquele chapéu preto, com aquela roupa preta. Não é um grupo muito grande em Israel, mas são assim considerados os religiosos mais fervorosos dentro do judaísmo. Prosseguindo, Rav Shilomon Yehuda é chamado de Yanuká desde a sua adolescência. Como eu disse, ele tem 32 anos. E se você pesquisar, você vai encontrar rabinos experientes saudando ele, beijando a mão dele, reverenciando ele como um grande conhecedor da Torá. O termo Yanuká é usado no Zohar para descrever almas que desde a infância são excepcionais em seus conhecimentos da Torá. Vocês sabem que o Zohar é um livro espírita judaico. Então, por isso eu quis colocar essa observação aqui, tá bom? O Zohar é um livro espírita judaico, é a doutrina, né, da Cabala judaica, que é um misticismo judaico, um espiritismo judaico. Sempre lembrando que um dos fundadores, ali no ano 135, o Rabino Akiba, ele disse que Deus abriu uma exceção para ele falar com mortos. Deus não abriu exceção. Esse rabino estava envolvido com o espiritismo. Não tem como. A Bíblia diz que os mortos não voltam a este mundo. Prosseguindo no comentário. Rav Shilomon Yehuda é um judeu ortodoxo, um grupo pequeno em Israel, mas que se destaca pela dedicação ao estudo da Torá. Então, esse homem, ele faz parte desse grupo e é assim, uma pessoa para nós ficarmos atentos, como eu sempre digo. Dificilmente a igreja vai conseguir ter certeza, dizendo esse ou aquele é o anticristo, antes do arrebatamento. Dificilmente a igreja vai ter essa certeza. Então a igreja tem que colocar todas as possibilidades, porque esse é um sinal para despertar pessoas, né? Eu sempre lembro que os pastores estão dizendo que as igrejas, o número de pessoas que esfriaram com esse coronavírus, com essa pandemia, é muito grande. E não era para esfriar, era para se avivarem. Então, nós temos que indicar, olha, existem sinais se cumprindo.
pessoas sendo apresentadas como Messias, tentativa de construir o templo, tentativa de sacrificar um cordeiro pascal. Todas essas são evidências recentes que apontam que está próximo o fim da era da igreja. O comentário prossegue. As duas testemunhas parecem ser Moisés e Elias que retornam a este mundo, mas não é impossível que dois rabinos de destaque revejam a sua interpretação da Torá e comecem a apontar Jesus Cristo como sendo o Messias, né? Será uma mudança radical na interpretação das Escrituras, na visão judaica, e certamente gerará uma rejeição imediata da grande maioria dos israelitas. Mas os sinais realizados por estas testemunhas, a mensagem poderosa e os sinais que acompanharão a sua ressurreição, porque diz que com a sua ressurreição ocorre um terremoto também, e elas sobem aos céus aos olhos de todos, né? E houve uma voz para que elas subissem. Então, todos esses sinais que se seguem à ressurreição delas influenciará na conversão de Israel. Então eu digo que se dois homens, dois rabinos, pode ser dos mais conceituados, vamos até inverter essa hipótese que estão colocando na internet. Observe que eu estou colocando uma hipótese, tá ok? Esse jovem de 32 anos que começou a se destacar, que alguns estão dizendo ser o Messias. Vamos dizer que esse jovem, acompanhado de um outro, de repente seja o homem que Jesus Cristo esclareça, se converta e comece a pregar que Jesus Cristo é o Messias. Hipotético, tá bom? Alguns estão colocando aí que ele seria o Messias, e aí já outros colocam, então vai ser o anticristo, né? Eu estou colocando uma outra hipótese. Se as duas testemunhas forem dois rabinos, esse jovem que realmente eles dizem que ele está se destacando, ele tem um conhecimento das Escrituras desde a sua adolescência, que eles estão assim espantados, né? E de uma certa maneira pode criar essa suspeita do anticristo, mas também pode ser o inverso. Pode ser um homem que vai, por exemplo, testemunhar para eles que Jesus é o Messias. Hipótese. Prosseguindo. Nesse trabalho, vou desconsiderar algumas propostas de interpretação das duas testemunhas, tais como a Igreja de Israel, Elias e Enoque, e Miguel e Gabriel. A Igreja de Israel não pode ser vista, a Igreja de Israel não pode, pois Israel é o alvo da mensagem das duas testemunhas, né? Então, se Israel é o alvo, como que Israel pode testemunhar para ele mesmo? Então não faz sentido dizer que as duas testemunhas são a Igreja de Israel. Então a interpretação teria que ser outra, teria que ser uma interpretação histórica, né? que nós veremos. Mais à frente existe possibilidade de interpretação histórica, tem no meio evangélico alguns que colocam tanto das duas testemunhas, mas principalmente o próximo capítulo. A mulher do capítulo 12, alguns consideram que seja a igreja ou Israel perseguido na história por 1260 anos. Nós veremos isso mais à frente. As duas testemunhas, a igreja e Israel não podem ser, pois Israel é o alvo da mensagem das duas testemunhas. E a igreja já terá sido arrebatada. Alguns dessa possibilidade, né, alguns defensores dessa possibilidade, seguem a corrente do pós-tribulacionismo. Por quê? Eles defendem que a igreja e Israel estarão pregando dentro da grande tribulação. Mas, como eu disse, é pouco provável que isso seja verdade, já que Israel, ele é o alvo da mensagem das duas testemunhas. Quando eu leio alguém argumentando que seria a igreja de Israel, me parece que essa pessoa estuda as duas testemunhas com aquele erro elementar que eu já comentei com vocês. Procurar saber quem são as duas testemunhas. Isso é o menos importante. O mais importante é qual a mensagem, qual o ministério,
de quem elas vão falar? De Jesus Cristo. Para quem? Para Israel. Se você pensar assim, logo você pensa, não pode ser a igreja em Israel. E também as duas testemunhas realmente parecem ser dois homens, pelos sinais que eles fazem, tá ok? Eles morrerem e ressuscitarem, parecem ser dois homens pregando na cidade de Jerusalém. O comentário prossegue. E Elias e Enoque não podem ser, pois Enoque foi trasladado para não ver a morte, e as duas testemunhas verão a morte. Veja, Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte. As duas testemunhas verão a morte. Então, eu descarto Enoque. Enoque, ele, pela simbologia bíblica, pela descrição bíblica, ele foi trasladado ou arrebatado. O significado das palavras é o mesmo, né? Alguns colocam que seriam palavras diferentes. São palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Arrebatar é tirar para fora. Trasladar é mudar de lugar. Então você pode arrebatar, tirar a pessoa para fora do corpo, né? Tem às vezes um arrebatamento do espírito, é isso. É tirado para fora do corpo. Depois o espírito volta, tá ok? Mas você também pode ser arrebatado de um lugar para outro, né? É o caso de Filipe. Ele foi arrebatado de um lugar para outro. E trasladar é tirar de um lugar para outro. Você pode ser trasladado como Filipe, de uma cidade para outra, ou você pode ser trasladado de um lugar para outro, da terra para o terceiro céu, por exemplo. Então, no final, o significado da palavra é a mesma. Alguns intérpretes querem colocar, não, Enoque ele foi trasladado, ele não foi arrebatado. O significado é o mesmo, ok? Né? Tirar de um lugar para outro, ou tirar para fora. E para concluir esse ponto, Miguel e Gabriel não podem ser, pois as duas testemunhas morrerão, e anjos são imortais. Tá bom? Então essas são as possibilidades que eu coloco, as duas possibilidades, né, que eu considero assim, encontrar alguma evidência, né? Ou Moisés e Elias, ou dois homens levantados nos últimos dias, que seriam provavelmente dois rabinos. Será algo glorioso. Por exemplo, se for Moisés e Elias, os israelitas não vão reconhecê-lo. Então, se eles se apresentarem como Moisés e Elias, certamente vai gerar sarcasmo entre os israelitas, né? Principalmente os rabinos, que estão no estado de incredulidade, enganados pelo anticristo, e surgem dois homens, vamos supor, dizendo que sejam Moisés e Elias. É claro que eles não crerão. E esses homens ainda começam a pregar que eles têm que mudar a postura deles, quase 2000 anos depois, e aceitar que Jesus Cristo é o Messias. Né? Está para completar 2000 anos da morte de Jesus, está para completar 2000 anos da rejeição do Messias. Então, se esses homens começarem a pregar isso, né, os judeus não aceitarão a princípio, até porque estarão cegos pela ação do anticristo, né? E então o que ocorre? Por outro lado, se forem dois rabinos desses últimos dias, os judeus vão considerar que os rabinos enlouqueceram. Nós encontramos na internet diversos rabinos falando, né, que eles estão aguardando o Messias, e tem um que diz o seguinte: olha, vocês cristãos podem esperar Jesus Cristo como Messias, nós judeus não esperamos Jesus como Messias. E ele ainda diz, nós não mudaremos a nossa religião, ainda que a gente tenha que retornar para um campo de concentração e para as câmaras de gás. De uma certa forma, é uma palavra pesada que me faz lembrar a palavra dos judeus para Pilatos: o sangue desse homem caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mas, ao mesmo tempo, a palavra desse rabino demonstra a convicção deles
em tudo que os rabinos vêm pregando por 2000 anos. E eles acreditam que passar a acreditar em Jesus é um erro doutrinário tremendo. E a evidência qual é? A evidência é que tanto o católico quanto os reformados, ou seja, no entender de muitos, seriam todos os cristãos. Eles querem convencer a igreja hoje que a Assembleia de Deus e outras, todas vêm da reforma. Não é verdade. A Igreja Católica matou muitos judeus. Tem um livro que eu recomendo a vocês, A Espada de Constantino, a história da Igreja Católica e os judeus. Ele trata da perseguição do catolicismo aos judeus. E também o livro do reformado Martinho Lutero, o livro intitulado Dos Judeus e Suas Mentiras, onde ele defende que as sinagogas devem ser queimadas e os judeus mortos. Então o judeu, quando ele olha para esses grupos que se dizem cristãos, eles falam, não, os cristãos não podem ser do Deus da Bíblia, porque eles perseguiram e mataram. Os cristãos não perseguiram e mataram. Quem perseguiu e matou foram os católicos e os reformados. Perseguiram os judeus e perseguiram também os cristãos, que eles chamavam de rebatizadores, de anabatistas. Então, convencer os judeus de que os cristãos, na verdade, nunca mataram eles, é um desafio para nós, ok? Porque os reformados estão aí na mídia, na literatura, tudo dizendo, não, só existe um cristianismo. A Igreja Católica é a Igreja Mãe, nós reformamos a Igreja Católica, tá ok? Reformamos a Igreja Mãe. Isso é mentira. Eles tentaram reformar a Babilônia Apocalíptica. Ninguém reforma a Babilônia Apocalíptica. Tanto que agora, em 2017, é só você pesquisar na internet, eles assinaram um documento chamando a Igreja Católica de mãe, dizendo que ela é a Igreja mãe. Isso está errado. A Assembleia de Deus, eu espero que nunca entre nessa turma. Foram 4, foi a anglicana, luterana, presbiteriana e metodista. Não a metodista wesleyana, que a gente sempre conta que John Wesley, ele era um pastor reformado e ele aceitou Jesus quando ele conheceu os anabatistas e mudou a doutrina dele, tá bom? Mudou, abandonando o batismo infantil e abandonando a doutrina da predestinação.